Atenção à declaração de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e vice na chapa de Ronaldo Caiado. O Centrão está com Lula e chance de Flávio ser eleito é zero. A neutralidade e o jogo de cena anunciados pelos partidos do centro em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro foram por água abaixo em fala de Kassab durante reunião com empresários do agro, mineração e indústria. Berê, nós que trabalhamos com política sempre comentamos que, independente do resultado político, Gilberto Kassab sempre será campeão vencedor. É impressionante como ele consegue se infiltrar na política brasileira por meio do Centrão. É impressionante como o partido dele sai agregando tudo e todos e ele sempre sai vencedor de todas as eleições. De acordo com ele, a chance de Flávio se eleger é zero. Vai ver que quem tem chances na cabeça dele deve ser o Ronaldo Caiado, né? Que tem menos de 10% nas pesquisas de intenção de voto. Mas, olha, Geise, não ficou só nisso, né? Nessa questão em que ele desafia o Flávio Bolsonaro, de que ele vença as eleições. É importante se dizer que o Gilberto Kassab é presidente do PSD, que é o segundo maior partido dentro do Congresso Nacional. Só ficou atrás do PL em termos de deputados e senadores eleitos. Então, ele sabe do peso político que isso tem, principalmente para que um presidente da República tenha governabilidade. O PSD, inclusive, conseguiu ministérios durante o governo Lula. E quando você traz isso, Geise, de que ele sempre ganha, ou pelo menos é essa a impressão que nós temos, é justamente por isso, porque é o centrão fisiológico, né? O puro centrão fisiológico. Eles agem conforme a onda leva, né? Eles ficam ali em cima do muro e ele, por um lado, não está errado ao dizer que os principais partidos de centro, e aqui até arriscam dizer que são de centro-direita, como, por exemplo, a Federação União PP, que decidiu pela neutralidade, o próprio Republicanos também, que não quis apoiar nem o Lula e nem o Flávio Bolsonaro, de certa forma, eu acredito que ele esteja correto ao dizer que não apoiar ninguém, na verdade, é apoiar Lula. Até porque eles estão de olho justamente no que eles vão ganhar a partir dessas eleições. A terceira via hoje é praticamente descartada em termos de presidência da República. E no segundo turno, certamente esses candidatos, né, o Zema, o Caiado, que tem o próprio presidente do partido, que é o Kassab, como vice, eles terão que escolher um lado. E eu não duvido nada que eles, mais uma vez, permaneçam em cima do muro. Ou até que vão para o lado ali do PT mesmo, né? Nós vimos a exemplo da Simone Tebet nas últimas eleições, que disse que jamais apoiaria Lula, que bateu muito nele, inclusive nos debates ali no primeiro turno, e depois, quando chegou o segundo turno, acabou apoiando, ela era do MDB, acabou apoiando ali, pendendo para o lado do candidato petista. E outra coisa, né, Geise, quando eles decidem não apoiar no âmbito nacional, nas esferas estaduais, nós temos o presidente da Câmara, que é do Republicanos, que já declarou que está apoiando o presidente Lula. Os estados do Nordeste sabem que ali é um reduto do PT, por mais que isso venha mudando ao longo dos anos, o sentimento dos eleitores, mas ainda os eleitores têm ali uma preferência ao Partido dos Trabalhadores, e é claro que eles querem dividir o palanque com Lula para tentar surfar nessa onda. Então, tá aí, ó, o Hugo Mota, presidente da Câmara, já voto declarado e apoio também, né? Segundo ele, a ideia de Brasil para o futuro converge com o que ele acha que é melhor também para o nosso país. Então, nesse momento, eu acredito que o apoio dos partidos de centrão, a oposição vem fazendo importantes questionamentos aos eleitores que são de direita, e eu vou colocar aqui para vocês, isso vai ser trabalhado durante a campanha. Eu conversei alguns dias atrás com o senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, e eles estão batendo muito numa tecla. A primeira, que os eleitores preocupem-se em eleger senadores que tenham comprometimento, quase que não sai, de votar
em candidatos que apoiam, que têm coragem de votar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o segundo, e não menos importante, escolher deputados, não porque, esse aqui eu gosto mais, tem que prestar atenção na legenda, porque a depender da legenda, se for, por exemplo, um candidato do PSD, de Gilberto Kassab, são partidos que acabam agindo de acordo com a conveniência e de acordo com as emendas PIX que caem em semanas de votação. Então, a partir do momento que o eleitor coloca ali, né, o seu representante que surfa nesse tipo de onda, isso pode trazer problemas caso o Flávio Bolsonaro vença as eleições. Ele não vai ter a governabilidade que precisa para fazer as mudanças estruturais que o nosso país tanto precisa em questão, principalmente de economia. Então, são mais ou menos essas duas premissas que agora a campanha de Flávio Bolsonaro tenta trabalhar justamente para acabar com o poder do centrão fisiológico, viu, Geise? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Doutora Kátia Magalhães, quero ouvi-la. Vale ressaltar, o Kassab já foi ministro, já foi prefeito, já foi deputado, já foi secretário municipal daqui da cidade de São Paulo. Mas o grande ponto é que atualmente ele não tem esse capital político, né? Ele não conseguiria um cargo, ele não conseguiria passar ali pelo pleito, não tem esse capital político e, de acordo com ele, a chance de Flávio se eleger é 0. Pois é, só que o Centrão ele não decepciona nunca, e nós vimos que o Centrão foi o grande vitorioso das municipais de 24. Por quê? Porque o Centrão é aquele núcleo bem fisiológico, bem patrimonialista, é aquele povinho que não tem ideologia, não tem projeto de país, não tem projeto político, não tem projeto de nada. O projeto dessa turma é auferir benefícios a partir da política, usar a política como um fim em si mesmo, que já é uma perversão. E o que Kassab não diz, mas ficou implícito, que já tem vazado na grande mídia, é que o que tudo indica, segundo as boas e más línguas, togados estariam ligando para esses caciques centristas, possivelmente bem envolvidos em escândalos, escândalo Master, escândalo INSS e quem sabe outros tantos que a gente ainda nem conheça. Supremos estariam ligando para essas pessoas, estariam ameaçando essas pessoas de prosseguimento de inquéritos, de medidas mais gravosas, caso apoiem ou venham a apoiar Flávio Bolsonaro. Então, fica a pergunta aí, são realmente os políticos que estão fazendo o jogo político atualmente no Brasil? Eu tendo a crer que não, eu tendo a crer que o jogo tenha se deslocado para quem apita o jogo, e quem apita o jogo está atuando não apenas como árbitro, mas também como jogador em campo, fazendo gol, chutando a gol. Olha aí que concorrência desleal entre politiqueiros não eleitos de toga e políticos expostos ao desgaste do debate público, do debate político, e lá os togados, intocáveis e invulneráveis. Quem efetivamente está decidindo isso? Quer me parecer que seja esse Supremo que abarca o Centrão, porque tem esse povo em suas mãos, tem os seus malfeitos, os seus intestinos. Eu lembro de uma colocação do ex-presidente Bolsonaro aqui mesmo na Oeste, quando ele apoiou a candidatura de Hugo Mota e Alcolumbre, ambos centristas, à presidência das casas, e o ex-presidente Bolsonaro disse na época, lá no início de 25, e até se colocou de forma muito humilde, fez alusão à figura de uma canoa velha, disse o ex-presidente Bolsonaro, que ele seria uma canoa velha para uma travessia de um rio de piranhas. E aí fica o meu grande questionamento, eu acho que é um questionamento a ser pensado, e vamos ver o que a história nos ensina a esse respeito. Será que dá para atravessar um rio de piranhas colocando piranhas dentro da canoa? Esse é o grande questionamento sobre alianças de conveniência entre a direita e o Centrão, ou pelo menos entre figuras da direita e certas figuras do Centrão. Até onde dá para fazer
fazer esse casamento de conveniência. Ao que tudo indica, algum dia o casamento de conveniência acaba e a parte mais espertalhona acaba prevalecendo. Estamos vendo isso em relação ao Centrão e estamos vendo perspectivas, infelizmente, negativas em relação à direita. Eu espero que a gente, pelo menos, aprenda com a história. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.